uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A new world order. Eles são altamente poderosos e surgirão no final dos tempos, trazendo consigo grande justiça e severa punição sobre a terra e todos os seus habitantes. Os cavaleiros do Apocalipse são 4 temíveis soldados justiceiros de Deus, que, segundo a Bíblia, serão libertos com a permissão do próprio Jesus Cristo, o Cordeiro, para cavalgar sobre a terra, portando cada um grande castigo divino, trazendo guerras, sofrimento e deixando um rastro de grande destruição sobre todo o vasto globo terrestre. Castigos que virão principalmente para os infiéis a Cristo, que sentirão o poder da grande ira de Deus, que recairá sobre a terra nos últimos dias por causa da grande corrupção da humanidade. Cada um dos 4 cavaleiros do Apocalipse é portador e responsável por um diferente e poderoso castigo. E agora, mais do que nunca, acredita-se que já estamos vivendo nos finais dos tempos, nos levando a crer fortemente que esses cavaleiros estão prestes a serem soltos para espalhar o maior caos que esse mundo já viu desde o momento da sua criação. Mas quem são esses cavaleiros tão temidos? Nesse vídeo, vamos a fundo descobrir quem eles realmente são e que castigos cada um deles trará. Agora, vamos analisar. Os temidos cavaleiros do Apocalipse são citados na Bíblia no intrigante livro chamado Apocalipse, palavra que vem do grego Apocalipsis, que significa revelação. A mesma palavra é usada até os dias de hoje como um sinônimo do fim do mundo. Esse livro é uma revelação vinda do próprio Jesus Cristo para seus servos, para alertar sobre os grandes eventos catastróficos que acontecerão no final dos tempos, e foi escrito por João de Patmos, que muitos acreditam ser o mesmo João que foi um dos apóstolos de Jesus Cristo. João foi um apóstolo de Jesus Cristo, sendo um grande homem de Deus, e por pregar o Evangelho de Cristo e também por suas profecias, foi considerado uma ameaça para o Império Romano da época, e então foi banido para a ilha de Patmos, aonde ficou exilado. Segundo a Bíblia, durante o seu exílio, João foi arrebatado em espírito e ouviu a voz do próprio Deus, que pediu que João escrevesse tudo o que visse em um livro e enviasse os escritos para as 7 igrejas localizadas na Ásia. Durante a experiência do seu arrebatamento, João pôde contemplar toda a estrutura celestial do reino de Deus e o viu sentado em seu trono. Segundo ele, Deus tinha em sua mão um pergaminho que estava selado com 7 selos. Cada um dos 7 selos representam cada um os grandes eventos que acontecerão durante o final dos tempos. E somente Jesus Cristo tem o poder e a permissão para abrir os selos um de cada vez, fazendo com que os eventos proféticos aconteçam. Desses 7, os 4 primeiros selos libertam cada um os temidos e poderosos cavaleiros do Apocalipse. Esses cavaleiros são 4 grandes justiceiros de Deus que, ao serem soltos, cavalgarão sobre toda a terra, lançando sobre ela os severos castigos divinos ordenados por Deus. Cada um dos 4 cavaleiros é identificado por uma cor, e cada um leva consigo uma arma diferente, sendo responsáveis por lançarem castigos específicos sobre o mundo durante os dias finais. Agora, vamos conhecer quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Número 1. O Cavaleiro Branco. O poderoso Cavaleiro Branco surge no exato momento da abertura do primeiro entre os 7 temidos selos do Apocalipse. Esse é o primeiro cavaleiro a ser solto, e o seu poder seria o poder da vitória e da conquista,
que usará para vencer e conquistar toda a terra e os seus habitantes. Esse cavaleiro é descrito por João em Apocalipse 6:2, que diz: Olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Mas apesar do que alguns pensam, esse cavaleiro não virá em missão de paz, e representa o próprio Anticristo, que será uma imitação do verdadeiro Jesus Cristo, que também virá montado em um cavalo branco. Mas diferentemente do verdadeiro Cristo, que traz consigo uma espada, o cavaleiro branco traz um arco e uma coroa, que simbolizam a conquista e o poder de rei que ele terá. A esse cavaleiro, que simboliza o falso Messias, será dada a autoridade para conquistar a maior parte da humanidade, e vai perseguir e destruir todos aqueles que se opuserem à sua autoridade suprema. Também selará grandes e importantes tratados de paz, que por sua vez será uma falsa paz, que não vai durar por muito tempo, pois em seguida virá uma grande e repentina destruição, que será trazida pelo segundo cavaleiro. Número 2. O Cavaleiro Vermelho. O impiedoso Cavaleiro Vermelho se chama Guerra e vem logo em seguida, sendo liberto sobre o mundo durante a abertura do segundo selo, para se juntar ao Cavaleiro Branco em sua cavalgada de grande terror e pura destruição. O Cavaleiro Vermelho é descrito por João em Apocalipse 6:4, que diz: E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O Cavaleiro Vermelho é portador de um aterrador e grande poder, o poder da guerra. Esse cavaleiro vem com a missão de acabar com a falsa paz instalada pelo Cavaleiro Branco, o Anticristo, e cavalgar sobre toda a terra, causando grandes guerras, conflitos, massacres e muita destruição, deixando um grande rastro de sangue por onde passa. O Cavaleiro Vermelho usa como arma uma poderosa espada, que também é um grande símbolo da guerra, que é o seu poder. Guerra essa que a cada dia que passa está virando mais do que nunca antes assunto comum nos noticiários e jornais do mundo todo. Mas será que o Cavaleiro Vermelho já estaria solto, causando todo esse caos que temos visto ultimamente pelo mundo? Em breve saberemos. Número 3. O Cavaleiro Negro. O terceiro entre os 4 cavaleiros do Apocalipse é o temido Cavaleiro Negro, e o seu nome é Fome. Esse pavoroso ser recebe a permissão divina para castigar toda a humanidade somente quando o terceiro selo é finalmente aberto. João de Patmos o descreve em Apocalipse 6:5, que diz: E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. O Cavaleiro Negro surge na terra para piorar ainda mais a situação e os efeitos que estarão sendo causados pelos 2 primeiros cavaleiros, e vem com a função de castigar a terra, trazendo grande instabilidade, severas crises financeiras e uma forte escassez de alimentos por toda a parte. Consequentemente, matará a milhões com o seu maior poder, que é o poder de causar grande e severa fome, que afetará tanto a animais quanto a seres humanos, que morrerão aos milhares pela falta de alimentos, causadas como um grande efeito do poder do Cavaleiro Negro. Esse cavaleiro usa como sua arma uma balança em suas mãos, que simboliza o seu grande poder de causar desigualdade e instabilidade por onde quer que ele passe. Ultimamente, temos visto com muita frequência por toda parte inúmeras notícias sobre grandes crises econômicas no Brasil e em várias outras partes do mundo. Entre outros,
Países como a Venezuela se queixam do grande e crônico quadro de escassez de alimentos que está levando a população desses lugares ao desespero por causa da fome extrema. Mas será que o Cavaleiro Negro já teria sido solto para castigar a humanidade? Nesse vídeo amador, feito na Arábia Saudita, moradores se desesperam ao ver nitidamente no céu a figura de um cavalo negro voando em meio a uma tempestade. Veja. الحق يا شباب الله اكبر الله اكبر وصاد يطير وصاد يطير الله اكبر الله اكبر وصاد يطير وصاد يطير لا اله الا الله لا اله الا الله الله اكبر حسام يطير يا ناس سبحان الله الله اكبر Seria esse um sinal de que realmente o Cavaleiro Negro já foi solto? Número 4. O Cavaleiro Amarelo. O pavoroso Cavaleiro Amarelo é o último dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O seu nome é Morte, sendo talvez o mais impiedoso entre todos os cavaleiros, e surge para dizimar a vida na terra, trazendo ainda mais morte e destruição, sendo liberto ao abrir do 4º selo apocalíptico. João o descreve em Apocalipse, que diz: Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Esse cavaleiro é talvez o mais poderoso entre os 4, sendo enviado à Terra com a missão de matar 1/4 de toda a população mundial, e para isso usará os poderes que foram lhe concedidos, matando também através da fome e da guerra. Porém, o seu maior poder pelo qual é conhecido é o temível poder da peste ou da pestilência, que resultará em grandes e devastadoras epidemias de variados tipos de enfermidades que assolarão a humanidade de um jeito nunca antes visto, matando milhões de pessoas pelo mundo todo. Nos últimos anos, temos visto o surgimento de várias doenças e de grandes epidemias, como as dos vírus Ebola e Zika, que têm afetado muitos países pelo mundo todo. Mas será que são efeitos do Cavaleiro Amarelo? Nesse vídeo, feito por uma emissora de TV durante uma violenta manifestação no Cairo, no Egito, podemos ver o que muitos dizem ser o Cavaleiro Amarelo cavalgando rapidamente entre os manifestantes. Será que o Cavaleiro Amarelo também já teria sido solto? E então, os 4 cavaleiros do Apocalipse são justiceiros enviados com a permissão do próprio Deus para cavalgar sobre a terra no final dos tempos, espalhando grande terror e caos, punindo severamente a humanidade que se tornou infiel e se afastou de Deus, se tornando suja e corrompida.
Mas os verdadeiros fiéis a Cristo não devem temer aos cavaleiros e aos seus efeitos, pois todos os quatro estão sob o controle de um Deus supremo e muito mais poderoso, que livra e salva aqueles que o seguem de verdade. Mas e você, o que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus!